Boa noite, meu nome é Maria Aixa, eu sou estudante de farmácia do primeiro período da Universidade Tiradentes e estou aqui com a nossa entrevistada, Aline Santana, e vou fazer uma pergunta para ela da carreira e trajetória dela. O que motivou sua escolha pela pesquisa científica farmacêutica e quais foram os principais marcos da sua trajetória profissional? Então, vou começar do começo, certo? Tá. Primeiro quero agradecer pelo convite da entrevista e começar do início. Quando eu comecei a fazer farmácia, na verdade, há muitos anos atrás, eu não tinha essa perspectiva de trabalhar com pesquisa, porque o campo de farmácia, como vocês já sabem, ele é amplo. E aí, dessa forma, a gente tem diversas possibilidades. Então, inicialmente, eu queria apenas ter uma farmácia, né, comercial e viver minha vida. E aí, quando eu entrei na universidade, eu fui observando e fui tendo as diversas possibilidades que o curso de farmácia nos traz. Então, dentro desse caminho, eu comecei como estudante de farmácia, comecei a me envolver com a pesquisa, mas não foi uma pesquisa que eu queria, porque era uma pesquisa muito experimental e eu queria trabalhar com pessoas. E aí eu me formei e dentro dessa minha formação, quando eu terminei a faculdade, foi que eu voltei para a universidade, 6 anos depois eu voltei para a universidade e resolvi fazer mestrado e doutorado na área que eu queria, que era pesquisa com pessoas, com seres humanos, mas uma pesquisa muito mais quantitativa e qualitativa, na verdade. E aí os grandes marcos foram esses, fazer o mestrado e o doutorado, e aí entender que a pesquisa ela não está somente dentro do laboratório, mas ela pode sim ser realizada em outros lugares, com diversas populações, diversas possibilidades. Como ocorre o processo de desenvolvimento de uma pesquisa farmacêutica, desde a formulação da hipótese até a aplicação dos resultados? Pronto. Então, a primeira coisa é você ter a curiosidade de saber o que é, né? De ter a curiosidade. Então, surge a curiosidade e aí você vai desenvolver junto com o seu professor, você precisa ter inicialmente, quando a gente está na universidade, a gente precisa ter um professor pesquisador, um professor orientador, e aí primeiro você tem que ter a ideia, porque às vezes o professor tem as ideias porque já está no caminho dele de pesquisa, mas você tendo a ideia já é a primeira possibilidade. Então você tendo a ideia, será que, por exemplo, todos os alunos de farmácia usam Ritalina? Esse é um exemplo, essa é uma pergunta, né? Uma hipótese. Será que isso acontece? E aí a gente vai testar se isso é verdade ou não. E aí esse teste vai trazer esses resultados. E podem ser resultados positivos ou negativos, dependendo do que você tiver, né? Por exemplo, você deve estar pensando, você pensa, né? Todos os alunos de farmácia usam Ritalina. Na sua cabeça, enquanto aluno, você diz assim? Sim. Será que é isso mesmo? Quando você vai fazer a pesquisa, você entende que nem sempre, que às vezes pode utilizar, mas não quer dizer que ele vai declarar por conta da vergonha, entre outras coisas, né? Então, a primeira coisa é ter a curiosidade. Teve a curiosidade, aí você vai fazendo os testes. E aí existe toda a metodologia para a gente seguir, fazer todo um protocolo para a gente poder ir atrás desses alunos e fazer a busca. Então, toda a pesquisa ela começa a partir de uma curiosidade. Teve a curiosidade, aí o professor orientador é que vai dizer, se sua curiosidade está certa? Não está. E aí a gente vai mudando essa perspectiva. Agora, a pesquisa científica. Quais são os maiores desafios científicos na pesquisa farmacêutica e como você lida com os resultados inesperados? Então, o maior desafio, eu acho que em todas as áreas de farmácia sempre vai ter o desafio, por quê? Porque a gente vai primeiro fazer, né? Vocês vão ter a oportunidade de, quando vocês estiverem estudando farmacologia, vocês vão ver que existem os ensaios, né? Antes do medicamento ser formulado, depois que o medicamento ele é formulado e quando ele vai ser utilizado pela população. Então, pensando em medicamento, eu acho que o maior desafio é esse, é ele ir para a população, porque mesmo a gente fazendo todos os testes, tendo todas as garantias, a gente não sabe o que pode acontecer com a população. Mesmo a gente tendo feito todos os testes, né, com a população, com tudo certinho, tudo organizado, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu agora recente, né, que hoje saiu a história da vacina da dengue. Então, não estava previsto, né, a previsão era que existiam algumas reações, mas aconteceu isso, que é inesperado, não estava lá, né? Apesar de, por exemplo, os medicamentos, apesar de estar na bula, não quer dizer que todos os pacientes terão aquelas reações, mas pode acontecer algo diferente do que a gente está. Então, lidar com esses resultados, inclusive hoje o médico ele disse, né, na entrevista, isso a gente agora vai ter que averiguar o que aconteceu.
Então, o inesperado é isso, a gente saber, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E também saber lidar com isso, contornar essa situação de que nem sempre aquele resultado que a gente está esperando é o que a gente realmente vai ter. E mesmo que não seja, a gente vai ter que tirar uma lição daquilo ali. E transformar talvez aquilo ali em um dado, alguma coisa que traga resultado para a gente. De que forma a pesquisa farmacêutica realizada no Brasil contribui para a saúde pública e para populações em situações de risco? Bom, a pesquisa farmacêutica dentro desse âmbito, né, principalmente na saúde pública, garante diversas possibilidades, né? Além da criação de medicamentos, de novos fármacos, como a gente tem visto, ela também traz a possibilidade para a população da melhor utilização desse medicamento. Então, por exemplo, saber como utilizar. Então, no momento que a gente tem o farmacêutico incluído nesses processos, né, na UBS, na farmácia comercial, isso também acaba sendo pesquisa. Apesar da gente não fazer, né, não ter toda aquela dinâmica que a gente sabe que precisa ter na pesquisa, mas ter o profissional dentro da saúde pública, isso traz também resultados para a gente. Então, se a gente pudesse fazer um panorama, uma pesquisa avançada de quantas pessoas melhoraram as condições de saúde por conta da introdução de produtos farmacêuticos, de medicamentos e do próprio profissional dentro da unidade de saúde, dentro desse cenário, a gente teria muitas possibilidades que a gente nem imagina, na verdade. Então, dentro desse processo, né, a gente sabe que o farmacêutico, essas pesquisas, elas trazem essa possibilidade. E para esses grupos que são mais de risco, que têm uma certa vulnerabilidade, principalmente, então, por exemplo, pacientes que têm HIV, os medicamentos que são utilizados. Então, a gente tem, antigamente eram diversos medicamentos, hoje a gente tem 2, 3 medicamentos que esses pacientes utilizam. A gente tem a assistência farmacêutica direcionada para esse grupo de pacientes. Então, é muito difícil hoje a gente ver um paciente que não tem adesão à terapia nesse grupo de pacientes específicos. Então, a gente vai tendo mulheres, então a gente vai tendo essas possibilidades que só a gente como farmacêutico pode fazer, certo? Como a inteligência artificial e outras tecnologias estão transformando a pesquisa farmacêutica atual? Bom, o uso da inteligência artificial ela é uma ferramenta que tem sido utilizada para agregar. A gente precisa ter esse entendimento que muitas coisas que estão sendo utilizadas com a inteligência artificial é para agregar valor, não para nos substituir, nem para substituir o pesquisador, mas sim para agregar. Então, por exemplo, se a gente tem hoje uma inteligência artificial dentro de uma unidade hospitalar, ela vai nos auxiliar em algumas demandas, mas ela não exclui a nossa presença. Da mesma forma na pesquisa, você tem ali a inteligência artificial para nos auxiliar, para nos dar alguns parâmetros, algumas ferramentas, mas ela não substitui o profissional, o próprio pesquisador. Então, para a área farmacêutica, a gente percebe muitas coisas, né? Criação de protótipos, de modelos, de algoritmos, né? De aplicativos que nos auxiliam, mas não exclui a nossa presença, entende? Agora, o mais importante, né? Sobre a deontologia. Quais princípios do Código de Ética Farmacêutico representam os maiores desafios para quem atua em pesquisa científica? Pronto, para atuar em pesquisa científica, a gente precisa ter, além do Código de Ética Farmacêutico, que ele traz lá algumas diretrizes para a gente precisa ter o entendimento que, além do Código de Ética, a gente tem algumas regulamentações que regem a pesquisa com seres humanos e com animais. Então, a gente precisa estar... Antes de estar lá regrado com o Código de Ética, a gente precisa estar alinhado com essas dinâmicas, então com o Comitê de Ética em pessoas, em seres humanos, e com o Comitê de Ética em animais. Então, por exemplo, hoje a Universidade de Tiradentes, ela tem esses 2 comitês, e aí, antes da gente fazer qualquer tipo de pesquisa, a gente precisa avaliar se aquela pesquisa mexe com seres humanos ou com animais, fazer todo o processo para poder dar entrada nesses CEPs, né, nesses comitês. E aí esse comitê, ele vai autorizar ou não essa dinâmica. E vou pensando agora, né? Vamos pensar agora no nosso dia a dia. A gente, enquanto estudante, eu já trouxe a dinâmica para vocês, mas pensando no meu dia a dia como farmacêutica. O que é que eu preciso lembrar? Que lá no meu Código de Ética, ele diz que a gente não pode fazer nenhum tipo de pesquisa sem ter autorização do paciente, sem ter autorização lá do indivíduo. Então, diretamente, eu preciso também cumprir a mesma regra que acontece na universidade. Então, se eu quero fazer qualquer tipo de pesquisa com os seres humanos, pesquisa com o meu paciente que está lá na farmácia, né, saber alguns dados sobre ele, eu preciso ter essa autorização do Comitê de Ética e estar cumprindo exatamente o que o Código de Ética da gente, enquanto farmacêutico, fala.
que aí ele diz que a gente não pode fazer nenhum tipo de pesquisa, a gente tem que ter cuidado com as prescrições desses pacientes, as prescrições elas não podem ser divulgadas. Então, todas essas questões voltadas para o código de ética a gente tem que ter atenção. Então, qual é o nosso, é igual eu sempre digo, né, nas minhas aulas, qual é a Bíblia do farmacêutico? O código de ética. Então, o código de ética ele tem que estar ali junto com você, lhe dando os respaldos para que você não tenha nenhum prejuízo, não só na pesquisa acadêmica, mas também na sua vida como um todo, como farmacêutico. Como o pesquisador farmacêutico deve agir diante de possíveis conflitos de interesse, especialmente em estudos financiados pela indústria? Então, esses estudos financiados pela indústria, a gente precisa ter cuidado, né? Também o Código de Ética fala sobre isso, sobre essa questão desses financiamentos. Então, e o próprio Código de Ética fala que a gente tem que ter cuidado com essa questão das propagandas, entre outras coisas. Então, existe uma diferença aí. Quem vai para a indústria farmacêutica, ela vai acabar seguindo o que está ali na indústria e seguindo o que está ali proposto dentro da indústria farmacêutica, dentro das normativas, entre outras coisas. Já quem está mais direcionado à farmácia comercial, à farmácia hospitalar, ele vai ter que ter esse cuidado. Por quê? Porque ele não pode direcionar. Então, eu não posso vender somente aquele medicamento daquele tipo de laboratório para, né? Ou então, por exemplo, só vender um medicamento porque aquele representante, aquele propagandista chegou lá e disse, só venda aqui o meu porque a gente quer saber quantas pessoas vão utilizar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? As propostas são boas, mas a gente precisa lembrar disso, porque quem é que nos rege? Um código de ética. E esse código de ética, ele diz pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, esse conflito de interesse aí na saúde é mais complicado. A gente tem que ter cuidado pra gente não acabar perdendo o nosso, ou entrando em algum tipo de condenação, né? Algum tipo de infração, que às vezes a gente nem sabe que tem, porque a gente não está muito atento ali ao código de ética, mas a gente sabe que aquilo ali é uma infração. E aí a gente acaba sendo pego por conta disso, né? Não tem. Aí você diz, mas eu não tinha conflito de interesse. Será mesmo que você não tinha conflito de interesses ali, vendendo somente aquele medicamento ou fazendo só a compra especificamente daquele tipo de medicamento, daquela indústria farmacêutica para um hospital, alguma coisa do tipo? Então é interessante pensar nisso aí. Então, antes de pensar nas propostas, veja lá o que é que meu código de ética diz, o que é permitido. Eu posso fazer isso? O que é que a empresa que eu trabalho também permite? Porque às vezes a gente também tem que lembrar, tem o código de ética e tem o código de conduta da empresa que a gente trabalha. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso, certo? Como conciliar o avanço científico com as exigências éticas e bioéticas em pesquisas envolvendo seres humanos ou animais? Primeira coisa, se você quer fazer pesquisa com seres humanos ou com animais, você precisa estar de acordo com a legislação. Não tem para onde correr. Ou a gente se adequa, ou a gente não faz pesquisa. Por quê? Porque em algum momento você vai ser pego aí nesse caminho. Não, mas eu não vou ser pego não, professora, porque eu sou super esperto. Não. Em algum momento vai cair. Então, o que a gente precisa fazer? Se unir à legislação, que eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem. Ela é uma ferramenta que nos dá suporte, nos diz o que fazer, dá os direcionamentos. Então, o que é que eu sempre digo para todo mundo? Ande junto com a lei, porque a lei, ela está ali lhe orientando. Então, se ela está orientando você, certamente você não vai ter problemas nem com o comitê científico, nem com o conselho regional, nem com o conselho federal. Então, a lei, a recomendação é essa. Siga o que está na legislação, mas é muito burocrática a legislação. Mas infelizmente a gente vai ter que seguir, porque senão a gente não consegue fazer pesquisa no país. Entende? Então, é importante e é interessante ter a lei do lado da gente, porque quando a lei está com você, pronto, está tudo certo. Então, vocês conseguem fazer a dispensação do medicamento corretamente, conseguem fazer a pesquisa que vocês querem, porque na cabecinha da gente, enquanto pesquisador, enquanto aluno, não é tudo muito fácil. Não, eu vou ali, vou só conversar com minha vizinha e aí eu vou perguntar algumas coisas para ela. Mas a gente não sabe o que está na cabeça da vizinha, né? Se ela não vai achar que aquilo ali, não, é só... Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, leia a legislação. Primeiro período é mais complicado porque vocês estão chegando. Para que eu estou tendo legislação no primeiro período? Mas é melhor no primeiro, porque aí vocês vão seguindo e vocês vão ver que à medida que as coisas vão acontecendo, que os períodos vão passando, vão sendo acrescidas essas legislações ao longo do tempo. Então, vocês vão ter legislação para metodologia científica, vocês vão ter legislação para farmácia hospitalar, farmácia clínica. Então, quanto mais junto vocês estiverem da legislação, melhor será para vocês. E aí vocês vão ter problema zero, como eu sempre digo. Encerramos a nossa entrevista com a professora Aline e gostaríamos de agradecer pelas contribuições oferecidas. Obrigada!